Eu acho que agora a gente já entrou nessa parte de tratamento que você já começou a falar, né? Existe, então, um tratamento totalmente curativo. A pessoa, por si só, pode ficar assintomático, mas ter o vírus latente. Mas todos os tratamentos, eles são potencialmente curativos. Não existe um tratamento em que você só suprima a ação dele e o vírus continua lá, né? Como é que é esse racional do tratamento? Quando a gente faz esses tratamentos, seja com as pomadas específicas, e a gente, para as mulheres especificamente, é muito importante perguntar ativamente para o seu ginecologista qual é a ação daquela pomada, porque como o HPV é muito frequente, eu recebo muitas pacientes falando assim, o gineco me passou uma pomadinha e falou que ia passar. E eu vejo a pomada é uma pomada para candidíase. Então, assim, não é bem assim. Dos tratamentos, a maior parte deles tenta tirar a lesão pré-cancerígena causada pelo HPV. E isso causa uma inflamação local, seja com uso de laser, quimioterápico, enfim, que faz com que a sua imunidade tente reparar aquele dano ao tecido. Então, você foi lá, aplicou um laser, ficou inflamado, isso ativa a imunidade no local. E muitas vezes, a retirada da lesão associada a essa inflamação e essa ativação de imunidade que o próprio procedimento provoca é o suficiente para o HPV sumir. Mas não é em 100% das vezes. De novo, tem algumas populações que têm mais risco do HPV persistir lá. Mas a gente tem na população imunocompetente, que é quem não tem problema de imunidade, uma taxa curativa, assim, que é bem mais do que 90%. E o tratamento mais novo que a gente tem contra o HPV propriamente dito, na verdade, e não só em relação às lesões pré-cancerígenas que ele causa, né, seria a vacina, né, que é um tratamento relativamente novo, né? Como é que se dá aí a ação da vacina em relação ao HPV? Então, a gente tem que separar um pouco isso, porque a vacina ela é uma forma de prevenção, ela não é tratamento. Quem tem o HPV deve ser vacinado? Sim, deve ser vacinado, porque a gente consegue a regressão do HPV na maioria dessas pessoas, conforme eu já expliquei. E quem já teve a infecção persistente pelo HPV, a gente já sabe que essa é uma pessoa de risco para ser reinfectada. Vários estudos tentaram investigar se você ser vacinado faz alguma atuação na sua imunidade para com que você clareie o vírus que está em você. Isso ainda não foi muito comprovado. A gente tem uma promessa nova de outro tipo de vacina, que não é essa que existe no mercado agora, que são as vacinas de RNA mensageiro, que elas atuam de uma forma diferente, modulando a imunidade, fazendo com que a gente elimine o vírus. Em ratos tem uma taxa curativa muito alta, mas em humanos ela ainda não está nessa fase de estudos liberada. Então a vacina assim, não é um tratamento propriamente dito para o HPV. Certo. E como é que está o acesso à vacina hoje em dia? É algo amplamente divulgado? É algo que a gente tem no Sistema Único de Saúde? É para todo mundo? Sim, então a vacina, existem 3 tipos de vacina disponíveis no mercado atualmente. Existe a vacina bivalente, que protege só contra 2 subtipos de HPV, o 16 e o 18, que são os mais frequentes de alto risco, principalmente para a parte genital. A gente tem a vacina quadrivalente, que protege contra 2 tipos de baixo risco, o 6 e o 11, mas que são muito frequentes, além do 16 e o 18. E a gente tem a nonavalente, que aí são 9 subtipos. Você vai dizer, nossa, mas você falou que existem mais de 200, tem só 9 na maior? Não, gente, mas é igual vacina de gripe, de Covid, que existe uma relativa proteção contra os outros subtipos quando a gente toma. A vacina que está disponível no SUS é a quadrivalente. E ela faz parte do Programa Nacional de Imunizações, ou seja, ela é disponível para toda a população.
E a população-alvo para vacinação são meninos e meninas entre 9 e 14 anos. A ideia é vacinar a população antes que ela inicie a vida sexual, mas não quer dizer que não tenha validade vacinar depois. Conseguir a vacina no SUS depois dessa faixa etária, geralmente não dá, mas não quer dizer que não seja válido fazer no particular. E o SUS também disponibiliza vacina para as pessoas imunossuprimidas, sejam porque estão fazendo ou fizeram tratamento para câncer, tem HIV, então pessoas imunossuprimidas até 45 anos. A quantidade de doses de vacinas que você vai ter que tomar para se proteger varia um pouco também, dependendo da faixa etária em que você é vacinado. Mas a minha recomendação para quem, assim como nós, né, na nossa época não tinha essa vacina disponível no SUS, é tomar a vacina. Eu acho que vale discutir isso com o seu médico, mesmo em âmbito particular, caso não seja vacinado, principalmente em pessoas com menos de 45 anos, que foi a faixa etária para a qual a vacina foi testada. Certo. E, além disso, que é relativamente novo, quais são as próximas promessas de tratamento assim, para o HPV? Para onde que a gente está caminhando? Já falei um pouquinho da vacina, né, do RNA mensageiro. Não sei quanto tempo isso vai demorar para vir ao mercado, mas é uma grande promessa. A gente tem algumas medicações que atuam numa parte específica da imunidade, o PDL1, que a gente usa até para tratar alguns tipos de câncer, mas que parecem ter uma boa atuação também, medicações orais, nas lesões precursoras de câncer. Então, essas também são medicações que estão em fase de estudo, que podem ser uma grande promessa para o tratamento. Certo. E acho que para finalizar, né, tem um outro aspecto interessante da gente comentar também, que é como é a relação entre uma pessoa que é portadora de HIV e de HPV, desculpa, e em relação à transmissão no momento do parto, né, que a gente sabe que o trato reprodutivo, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Quais são os cuidados, qual a taxa de prevalência disso? Então, a transmissão de mãe para filho, né, a gente chama de transmissão vertical. A gente tem estudos que mostram que pessoas que são portadoras de HPV, da infecção persistente, elas podem transmitir o HPV intraútero, mesmo que não tenha passagem do bebê pelo canal cervical, pela vagina. Então, isso assusta um pouco, mas isso não quer dizer que o bebê vá ter alguma repercussão depois, que o bebê vá ser afetado a longo prazo, que ele mesmo não vai conseguir eliminar o vírus. Ter o HPV ou uma lesão precursora de câncer na vagina, ou no colo do útero, não contraindica parto normal. Até porque, por mais que um bebezinho seja uma população que tem imunidade mais fraca, como eu falei, a maior parte dessas crianças vai conseguir eliminar o vírus de uma forma espontânea. O que contraindica parto vaginal é ter um câncer no colo do útero, que aí sim ter essa doença lá, mas aí é pelo risco materno, do bebê passar pelo canal do parto, machucar o tumor e ter algum sangramento. Basicamente isso, a gente não tem nenhuma medicação também para prevenir e nenhuma sociedade contraindica parto normal por isso. Podem ser felizes e escolherem a via de parto que quiserem. Certo. Acho que a gente conseguiu cobrir aí diversos pontos, né? É um tema amplo, é um tema que dá pra gente ficar horas falando. Não sei se você quer fazer algum comentário final, alguma outra consideração. Eu gostaria só de reforçar a importância da vacinação. A gente tem alguns países como a Austrália, que já tem uma vacinação, uma cobertura vacinal bem ampla, em que o câncer de colo de útero, de pênis, de canal anal já caiu drasticamente, né, com
depois da introdução da vacina. O Brasil é, por incrível que pareça, um dos países que tem um dos países com a maior cobertura vacinal para o HPV, mas mesmo assim, uma porção muito pequena da população é vacinada. E da faixa etária de 9 a 14 anos, aqui em São Paulo, se não me engano, a última vez que eu vi, a gente tem uma cobertura de uns 60%, que é baixa, que eu acho que é por conta de todo um estigma que existe em volta da vacina. Mas, gente, uma vacina que pode prevenir o câncer, eu não vejo por que não tomar. Muitas pessoas falam, mas se não for promíscuo ou se não tiver atividade sexual, não vai pegar isso não, mas quem assistiu ou ouviu o podcast sabe que não é bem assim. Exatamente. Muito obrigado, doutora Paula. Acho que a gente fica por aqui hoje. A gente vai se encontrar em outros episódios. E até o próximo. Até.